Sejam todos bem-vindos. R3A em cirurgia por dentro do procedimento. Eu me chamo Ariel, sou proprietário da R3A. Estamos aqui também com a Giovana, é a nossa gerente de projetos dentro da R3A, a nossa engenheira, que vai também poder participar da nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Estamos aqui com o Marcos, dono da Multimed, uma empresa 30 anos no mercado, que atua em São Paulo e no território nacional. Nós estamos aqui porque os nossos caminhos se encontraram, nessa busca de inovação, tecnologia, e isso vem também agregar um pouco do nosso último podcast, com o Dr. Daniel Moser, que veio explicar e também nos trazer um pouco mais das cirurgias minimamente invasivas. E o Marcos, ele tem essa expertise, ele tem essa paixão, por estar dentro do hospital, e buscar novos procedimentos, novas tecnologias que vão trazer melhorias nos procedimentos. Então, Marcos, se apresenta um pouco para a gente, fala um pouquinho da Multimed, da atuação dela, e depois a gente vai conversar um pouco da nossa parceria, Multimed e R3A. Bom, quero agradecer ao Ariel, a R3A por esse convite de estar aqui participando desse podcast. Espero que isso seja uma iniciativa que dure muito tempo, que já vejo o sucesso de vocês, tenho certeza que isso vai dar muitos frutos. A informação é um bem precioso que precisa ser compartilhada. A Multimed, com seus 30 anos de história, Ariel, ela pode e deve contribuir um pouquinho, Acho que todo mundo tem um pouco de história para poder partilhar e compartilhar. O caminho que nós cruzamos é um caminho promissor, vejo, com bons olhos e com um coração cheio de intenções boas para que isso dê muitos frutos. A nossa busca é incessante para levar para as pessoas, para os pacientes, para os médicos, hospitais, pontes pagadoras, porque ao lado do distribuidor a gente tem que lembrar de muitas pessoas, de muita gente que estão nessa jornada juntos. E tenho certeza que as ideias aqui serão transformadas em grandes soluções. Então, assim, Marcos, você havia dito para a gente anteriormente, que vocês começaram a comercialização dos produtos no estado de São Paulo, Correto. E aí depois vocês ampliaram nacionalmente o fornecimento dos produtos de vocês. Como foi essa ampliação para vocês? E como ter esse contato com a indústria nacional, de uma forma mais direta, como a R3A, facilita essa distribuição e essa disseminação da empresa de vocês no Brasil? Bom, Giovana, muito boa pergunta. Eu me senti bastante desafiado, rodando agora um pouco do nosso Brasil, porque embora a gente tem bastante experiência dentro do estado mais importante, talvez, como São Paulo, e boa parte desses médicos passam sempre por os nossos eventos em São Paulo. Mas entender um pouco como funciona cada região, cada particularidade, que nós temos Brasis, não um único Brasil, Então, a gente percebe que se você não faz essa imersão um pouco fora daquilo que é a tua rotina, você não conhece a dor de todos os lugares. Então, isso está sendo bastante legal. E, claro, eu pego um pouco carona no projeto Fábrica hoje, porque nós estamos na parte de desenvolvimento das nossas ideias e soluções para o mercado brasileiro. Então, me orgulha muito estar participando desse projeto e lançar novas tendências. Então, quando eu saio um pouco daquele eixo que eu estou tão acostumado a transitar e vou transitar em outros lugares, eu estou mais atento às diferenças. Então, é onde eu volto depois para casa para fazer um pouco da lição daquilo que eu ouvi fora e para poder fazer pequenos ajustes para que tudo que significa para mim um valor tão inestimável também seja para as pessoas. Então, a gente, como distribuidor, a gente sempre se preocupou em atender o mercado pelo melhor preço.
E hoje, na minha missão, é levar valores, né? Construir valores. A gente está levando soluções, a gente está tratando da coisa de uma forma mais globalizada. Então, acho que essa grande abertura que a indústria, vocês, conseguem nos dar, é muito bacana, é muito legal. Então, eu estou muito feliz nesse momento de você sair um pouco daquele nicho onde você ficou tantos anos, né, se dedicando, trabalhando, evoluindo, e poder agora compartilhar um pouco desse conhecimento. Para a gente é extremamente importante, né? No primeiro episódio do podcast, a gente teve uma conversa direto com o médico e vocês, na verdade, são quem faz essa ponte, né, entre nós fabricantes e o médico. Então, é de extrema importância que vocês estejam por dentro das tendências, das tecnologias e das dores do que está acontecendo no centro cirúrgico e tragam também para a gente, né? Até em questões comerciais, né? Porque a gente tem que visualizar, vislumbrar tanto a parte de viabilização de fabricação, quanto atender o que o médico precisa e atender vocês também como distribuidores, né? Em questão de tempo de entrega de instrumental, de equipamento, como a gente faz essa parte de logística, né? Que é muito importante, tendo em vista o tamanho do território nacional, né? O Brasil é considerado um país continente, né? É verdade. Então, é muito importante para a gente, né, Ariel, ter esse contato. Com certeza. Também a gente pode tocar naquele ponto, né, Giovana, que antigamente os produtos serem muito importados, né, e a tecnologia vir muito de fora, né, para nós usarmos. E hoje isso está se mudando um pouco, né, Marcos? Junto com a indústria, com o distribuidor, com o médico, né, nós estamos visualizando o que nós podemos melhorar e as tecnologias estão saindo aqui de dentro, né? Uhum. Aqui no nosso país, né? Aqui de São Carlos, né? Um polo tecnológico, né? E isso daí tem facilitado para vocês ter mais acesso, né? E também poder abranger mais esse território. Né? A minha formação me coloca num lugar muito confortável para falar o que eu vou dizer. Acho que eu sou muito bairrista, né? Então eu prestigio os restaurantes próximos à minha casa. Eu levo as pessoas que eu conheço para conhecer os lugares que eu frequento. Eu quero dividir, compartilhar sempre aquilo que por onde eu transito. Então eu pego pessoas estrangeiras que vêm até o Brasil, que vai a São Paulo, e levo ele para comer a comida que eu como na minha casa, para que eles sintam um pouco e se sinta abraçado pelo local, por aquilo que para mim é importante. E é claro que ter a indústria brasileira nesse pleno desenvolvimento é uma satisfação tremenda. E quando eu vou a campo, isso é meu maior orgulho e meu maior argumento. Isso aqui é um produto nacional, né? Então, tá certo a colocação da Giovana, tá certo a sua colocação. O mercado, ele trouxe muitas coisas do mercado internacional e nós aprendemos muito com eles, né? A Multimed, quando ela começa no mercado das cirurgias, a minha busca era por grandes marcas, por produtos consolidados, por produtos reconhecidos, e eu entendia que se eu atrelasse a minha empresa a uma grande marca, eu teria sucesso, né? E esse caminhar com essas empresas me deu muita experiência. Mas hoje, poder me desgarrar e poder fazer um novo projeto, e agora sim, sonhar e alimentar o desejo de levar para eles também, como gratidão, né, a expertise daquilo que nós desenvolvemos aqui, eu quero ser esse porta-voz. Eu quero falar assim, a indústria nacional hoje pode te oferecer aquilo que vocês, né, nos ofereceram no passado. Hoje trabalhamos em parcerias. Então, a Multimed e a R3A está formando uma parceria, assim como eu tive parcerias com outras empresas. Então, eu quero levar um produto brasileiro para fora do Brasil. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, porque eu me orgulho de ser brasileiro. Então, a primeira bandeira que está sempre no meu coração é a bandeira brasileira. E a indústria brasileira hoje, né, está sendo respeitada e reconhecida pelo seu desenvolvimento. Graças a Deus, você é uma pessoa visionária e trouxe tecnologia para a R3A poder participar desse momento histórico. E a Multimed está aqui pegando um pouco de carona também nesse seu desenvolvimento. Então, eu torço para que isso aconteça cada vez mais
mais, para que os meus argumentos se aprimorem, para que eu leve para o mercado, não só brasileiro, a inovação que a gente desejou, que a gente sonhou, que a gente colocou aqui em ideias e transformou isso em produtos, levar esse benefício para os cirurgiões, levar esse benefício para todos. E, claro, quanto maior for esse crescimento, mais pessoas participarão disso. Exatamente. E também, né, Marcos, se a gente for pensar um pouquinho aqui, né, hoje a gente vê, tem uma certa divisão ainda, né, na parte da saúde. Nós conseguimos identificar que a área que é a área particular, né, ela tem acesso a uma tecnologia, às vezes, um pouco mais avançada. E talvez o SUS, né, às vezes não chega tanto essa tecnologia. Então, é uma coisa que a R3A se preocupa, né? Como você também se preocupa, como Multimed, né? De levar o acesso a todas as pessoas, porque isso vai beneficiar não só o médico, né? De poder estar mais seguro ali, ter equipamentos realmente seguros na mão dele, e também vai proporcionar, né, essa inclusão de todas as pessoas ter acesso à tecnologia, e que vão realmente não só transformar a vida delas, né, quanto a saúde delas, mas também vai dar essa certa dignidade de ela estar tendo também o melhor, né, na vez dela de fazer aquela cirurgia, né? E hoje tem essa diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, de hoje os convênios, os planos, eles investem talvez um pouco mais, e aí vocês têm essa condição de levar mais, ou, né, ao plano e o SUS não oferece tanto essa abertura, ou não se torna viável financeiramente, né, pro governo bancar isso tudo, né? Pergunta de 1 milhão. Vamos ver se a gente tem uma resposta que vale mais do que isso. Na verdade, assim, né, sim, o setor privado, né, ele tem mais recursos, mas hoje com a verticalizações, muitos grupos, né, que para nós éramos tratados como fontes pagadoras, estão se transformando em hospitais, estão oferecendo serviço que outra hora eles contratavam, né? Hoje eles fazem aquilo que eles tinham que terceirizar. Então, eles estão abertos a toda conversa que seja sustentável. Então, quando você tem algo, né, novo dentro desse mercado, eu parto sempre do princípio que eu, no primeiro momento, eu não preciso ser o melhor, basta ser uma opção. O mercado que às vezes você só tem uma única opção, você passar a ser uma segunda opção, já é muito importante, né? A gente nunca sabe o tamanho da dor do outro. Então, às vezes, a minha solução é a que melhor vai se ajustar àquele tipo de problema. Então, quando eu entro dentro do mercado público e do mercado privado, eu tenho muito respeito por ambos, porque, assim, na prática, eu sou um paciente como vocês. Então, quando a gente imagina que você vai buscar um recurso na falta da nossa saúde, a gente olha assim, eu quero o melhor hospital. Aí você vai imaginar um hospital privado. Mas quando você cai dentro de um hospital público que você não tem recurso, você também está muito bem atendido, porque ali tem os professores, é onde tudo começa. As escolas, a formação do cirurgião começa nos hospitais públicos. E então a gente não pode fazer a divisão de que não existe qualidade no atendimento da saúde nem de um lado nem do outro. O recurso usado, sim. É como o governo usa os seus recursos e como o público usa os seus recursos. Então, o privado, existe sempre uma junta de pessoas trabalhando para que aqueles números deixem receita, para que aqueles números se multipliquem, e aí, às vezes, o preço acaba sendo importante, mas tecnologia é sempre tecnologia, e quanto mais você tem tecnologia, você consegue promover coisas diferenciadas. Não sei se eu posso contar uma experiência que nós vivemos durante a pandemia, porque a pandemia foi um movimento que aconteceu no mundo inteiro, e ninguém esperava aquele cenário. Então, ali, muitas pessoas sucumbiram à doença, outras pessoas tiveram problemas graves, mas teve pessoas que surgiram
com ideias e trouxe para o mercado esperança, e o mercado foi buscando todo tipo de resposta, porque estávamos todos iguais, onde tudo se nivelou. Não era o público, não era o privado, não era o rico, não era o pobre, todos estávamos na mesma situação, todos estávamos com medo, buscando respostas. E nós conseguimos achar dentro da Multimed uma solução e nos manter funcionando. Nós não paramos durante a pandemia, nós fomos para atender. Então, eu fui o pelotão de frente, eu fui encarar todo aquele cenário de medo que estava, e estava todos com medo, desde o cirurgião até o porteiro do hospital. Não tinha quem era melhor, estava todo mundo receoso de pegar uma doença. E ali nós entendemos o valor da vida, e aí as coisas foram pensadas. E uma das coisas que nós conseguimos foi levar para o público exatamente, sem tirar nem pôr, o mesmo atendimento que nós fazíamos no privado, porque a Multimed era uma empresa do privado, nós crescemos no privado. Os nossos produtos eram importados, caros, e a gente vendia para o privado. De repente, eu me vi no cenário que os hospitais estavam fechando seus centros cirúrgicos, mas os hospitais públicos estavam abarrotados de pessoas buscando atendimento. E eu concentrei todos os meus recursos, todos os meus esforços em encontrar uma solução para o público, e nós achamos. Nós fizemos mutirões de cirurgias, nós entramos dentro do público fazendo, né, a fila, que já era grande de pacientes aguardando a oportunidade de cirurgias, ser atendido num tempo recorde. No meio de uma pandemia nós conseguimos isso. Hospital que tinha um número pequeno de procedimentos, triplicar, quadriplicar o número de procedimentos. Então, tudo é possível, mas porque ali as pessoas estavam, e no final do dia, exaustivas, a gente ficava, às vezes, 12 horas ali operando, acabávamos o dia esgotado, cansados de tanto fazer cirurgia, e aí a gente chorava, literalmente a gente chorava, de olhar as pessoas sendo acolhidas, coisas que elas nunca foram. Mas porque a energia de cada pessoa que ajudou, cada pessoa, no final do dia nós pegamos todas as pessoas do centro cirúrgico e fazíamos a foto, né, para falar assim, nós vencemos o dia de hoje, nós terminamos mais um dia, e a gente só queria terminar mais um dia, a gente sabia que a gente tinha que sobreviver dia após dia, e isso foi a pandemia, e a partir da pandemia, eu estou aqui com vocês. Foi por isso que a Multimed falou assim, eu preciso gerar soluções. E foi aí que nasce o nosso slogan, que nós colocamos dentro do nosso logotipo, Multimed gerando soluções, porque nós encontramos um caminho, nós entendemos a necessidade do paciente, nós entendemos a necessidade do cirurgião, nós entendemos a necessidade dos funcionários, nós entendemos a nossa necessidade. E ali nós estávamos como iguais, buscando, né, a solução. Nós estávamos ali buscando sobreviver. Então, nós somos bem-sucedidos. Então, o que vocês estão fazendo é nos permitir ir um pouco além. Né? Vocês estão nos dando a chance de ir um pouco mais. Porque quando a gente agora pode ouvir, eu compartilho com você uma ideia, e você desenvolve isso para mim, a gente foi um pouco mais longe. Então, acho que essa é a diferença de estar com a indústria nacional e de estar com a indústria lá de fora. Eu posso ir um pouco mais. Vocês me dão esse alcance. Hoje eu venho aqui, eu vou um pouco mais além. E qual que é a sua experiência, Marcos, com relação ao que você já recebeu da R3A? Nós já temos materiais rodando, né, em cirurgias, equipamentos. Como é que está sendo o desempenho disso? Porque isso tem seu dedo também. Você estava ali participando, né, na experiência, na criação, e hoje nós estamos aqui juntos, né, podendo conversar sobre isso, mas fala para o público um pouquinho como é que está sendo essa experiência. É muito gratificante. Primeiro, porque o projeto ele nasce sempre de um sonho. Há quem diga que sonho, né, a gente pode compartilhar, pesadelo a gente tem sozinho. Uhum. Então, acho que por tendências, muitas pessoas só vê o lado ruim das coisas, então elas vivem o pesadelo. E acho que hoje eu estou vivendo o meu sonho, estou, né, apaixonado por estar participando de um momento de implantação de ideias. Então, produtos que a R3A conseguiu, né, desenvolver para a Multimed, que nós já estamos praticando cirurgias, eu faço vídeo sempre das primeiras experiências para que as pessoas possam olhar o impacto. Eu gosto do impacto, né? Então, assim, né, todas as polêmicas à parte, assim, a gente vai ser um pouco provocador,
Porque, assim, você tem que quebrar o paradigma. Então, alguns cirurgiões, eles não concebiam a ideia de usar uma determinada solução naquele tipo de procedimento. E aí a gente fala assim, doutor, isso é possível. Se você tivesse que escolher entre A e B, você talvez já tenha a sua resposta. Mas quando eu vou trazer para você uma letra completamente diferente, né, primeiro você precisa me ouvir. E se você me permitir, eu gostaria que você experimentasse esse momento da execução, quando você está dentro do centro cirúrgico, que se torna realidade uma conversa que a pessoa fala assim, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou experimentar. E ele experimenta, e você começa a ouvir os comentários, você começa a ver a expressão, e você fala assim, encantei, impactei, isso aqui vai dar certo, isso aqui tem tudo para dar certo, porque é o olhar de quem está feliz com aquilo que está recebendo. Eu levei para o médico que tinha uma dificuldade, e muitas vezes essa dificuldade nem era compreendida por eles. Eles nem entendiam que eles precisavam de algo novo. E eu fui lá e levei isso para eles. Aí eles falaram assim, pô, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bom. Então, aí isso me encoraja a me desafiar cada vez mais. Então, cada vinda que eu venho para cá, eu tenho que aperfeiçoar os nossos módulos de desenvolvimento, porque os ajustes são necessários. Nenhum produto nasce 100% acabado. Ele começa em um ponto, e nós estamos em desenvolvimento. Já aquilo que alcançamos, já me dá todas as evidências de que nós estamos corretos, que nós estamos no caminho. Porque o produto foi aceito, a tecnologia foi reconhecida, e entendemos a facilidade, daí é a jornada do paciente, talvez uma coisa que poucos falam, mas é muito importante a gente entender, que é a jornada do paciente. O paciente, ele começa, né, dentro da família, sentindo o problema, aí ele é encorajado a procurar ajuda, ele chega no médico, aí ele descobre, às vezes, o pior, ele tem que passar por um procedimento cirúrgico, isso amedronta todo mundo. E aí o cara vai para o cirurgia. Então, você imagina você levar o recurso que você vai diminuir o tempo de recuperação, o tempo de internação, o tempo da cirurgia, a melhora do paciente, menos dor no pós-operatório, às vezes nada de trauma. Então, você fala assim, isso é fantástico. Aquilo que a gente faz é fantástico. E a gente também, como empresa, né, para a gente faz muito sentido ter pessoas como você, né, até mesmo o Dr. Daniel Moser, que está, né, por trás nos bastidores também junto com a indústria, né? Porque é justamente isso, a gente não quer levar também só tecnologia, a gente quer levar segurança, a gente quer levar mais facilidade, a gente quer levar uma melhor recuperação para o paciente também, né? Os produtos que nós estamos trabalhando juntos, né, são anos de experiência. Os parâmetros que são usados nesses equipamentos hoje não veio de um mês atrás, né? São anos você estando ali na ponta, estando participando da cirurgia, vendo os fluxos, os parâmetros, as dificuldades, né, dos médicos ali no procedimento. Conta também um pouquinho dessa experiência, né? Porque parece muito fácil a gente vir aqui, criar um produto, colocar no mercado e isso leva um tempo, né? Para trazer essa segurança, para trazer realmente essa inovação, né? Conta um pouquinho aí pra gente dessa experiência, Marcos. Bom, pouco já foi falado, Multimed 30 anos de experiência. Ela inicia produtos comuns, até que a gente chegou na nossa primeira especialidade, que foi a urologia. Trabalhamos na urologia muito básica e fomos evoluindo. Já em 2008, com a empresa já completando um ciclo de 12 anos, mais ou menos, de história, a gente fez o nosso primeiro grande investimento em tecnologia, quando nós trouxemos laser para fazer a quebra do cálculo dentro do rim do paciente. Nós trouxemos instrumentais que nos permitisse fazer isso pelo canal da urina do paciente. Então, a gente tratava o paciente sem ter que fazer nenhum tipo de incisão, nenhum tipo de cicatriz nesse paciente. Nós entrávamos dentro desse paciente e tirávamos o rim diretamente de dentro, o cálculo de dentro do rim desse paciente. Na época, eu lembro quando começou a chegar os primeiros equipamentos, e era uma fortuna, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você é louco, está investindo o dinheiro da Multimed numa coisa que não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai... Sim, de cada 10
urologistas que eu conversava, 10 me desmotivavam, diziam, isso não vai pegar. É um custo muito elevado para a nossa realidade aqui no Brasil. Isso não vai pegar. E hoje eu me orgulho de dizer, de cada 10 urologistas, 10 hoje trabalham com a nossa tecnologia de forma gratificante. Então, assim, nós revertemos totalmente um pensamento, lutamos contra tudo, né, que as pessoas sinalizavam como que aquilo é impossível. Então, nós tornamos possível quando as pessoas começaram a dividir o nosso sonho. Porque se faz em outro lugar, se lá fora isso já está começando a crescer, isso já está acontecendo, eu tenho que acreditar que aqui também vai acontecer. Nós estamos vivendo a era agora da robótica. Nós já temos muitos robôs no mercado de São Paulo, mais de 4 modelos diferentes de robô de empresas diferentes. E, assim, muitos pacientes ainda me perguntam assim, qual que é a diferença de uma laparoscopia convencional de uma laparoscopia robótica? Na prática, para mim, que estou há tantos anos, eu não vejo quase a diferença em termos de equipamentos, né? É uma cirurgia laparoscópica. Mas quando você imagina que o cirurgião está sentado de um lado e o paciente está do outro, e o robô está realizando esse procedimento, mudou tudo. Mudou tudo. Quando eu podia imaginar que um dia um robô faria você usaria o braço do robô para fazer aquilo que é a mão do médico. Então, eu vi a evolução da medicina e participei de uma forma direta para que isso também se tornasse realidade, pelo menos no meu mundo pequenininho ali de São Paulo, deu para a gente poder contribuir um pouco, e a gente vem contribuindo. Então, o avanço que isso foi fazendo, né, criando essa jornada, né, de evolução, hoje me traz aqui. Uhum. Porque hoje, como eu disse, tendo vocês aqui, eu quero ir agora um pouco mais longe. Vocês transformaram, né, a minha caminhada na questão do tempo. Hoje eu não tenho mais todo aquele tempo que eu tive que passar. Hoje a coisa tem que ser um pouco mais rápida. Então, a indústria, né, perto de você, te possibilita isso. Então, quando eu estou dentro do centro cirúrgico, o meu olhar lá é para entender. Quando eu vou para a multimédia, eu trago a lição do que eu preciso fazer para esse hospital. Quando eu venho aqui, eu tenho que trazer aquilo que você precisa me ajudar. Então, a gente tem que começar a trazer os recursos e representar cada uma dessas partes. Então, você é o que possibilita um olhar que eu vi, assim, puxa, se eu fizesse uma coisa, um ajustinho naquilo ali, eu conseguiria ir um pouquinho mais adiante. Aí você fala, eu consigo fazer. Então, nós fizemos isso acontecer. Então, acho que estar lá dentro foi o que me inspirou a querer estar aqui e buscar esses recursos, essas soluções. Eu queria colocar também a Giovana, Marcos, nesse nosso assunto, porque também, para a parte de engenharia, né? Embora a Giovana apareça muito em alguns vídeos, podcast, mas ela é uma das nossas engenheiras, né? E ela está totalmente envolvida a criar também junto, né? A viabilizar, né, esses projetos. Giovana, né, quando o Marcos vem ou quando os doutores vêm até a R3A, o que muda para vocês, né, no pensar da engenharia? Na verdade, assim, acho que a minha resposta representa todo mundo que está envolvido diretamente no desenvolvimento dos dispositivos, né? Que é, na verdade, realizar uma melhoria na vida, nem que seja de uma pessoa, né? Com o trabalho que a gente está fazendo ali, né? A gente tem que seguir uma série de normativas, de procedimentos, de verificações. A gente estuda muito sobre o próprio procedimento, sobre o instrumental, sobre quais são as tecnologias integradas naquele instrumental, naquele procedimento cirúrgico em si, né? E quando a gente tem esse feedback de vocês, de que o produto está funcionando, de que a gente está conseguindo promover essa melhoria, né, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né, que consegue retornar às atividades diárias de uma forma mais rápida, que tem menos invasibilidade no procedimento em si, que fica menos tempo internado, para a gente é uma gratificação enorme, né? Então, a gente acaba ficando atrás da tela de um computador, ou, no caso, na produção, né, muitas vezes, que durante esse processo de desenvolvimento, a gente faz vários testes, a gente tem vários erros e acertos para que a gente chegue no conceito de produto final, né? E aí, quando a gente tem esse retorno, é muito gratificante.
É como se tudo que a gente trilhou para chegar até ali, então desde o momento que você está na faculdade, que você entra no mercado de trabalho, que você estuda sobre um assunto inovador, né? No caso, para a gente, a urologia, né? A esteroscopia, é muito gratificante. Vou pegar um pouquinho de uma carona que você falou, porque assim, você agradeceu em nome da tua equipe, do teu time. Quando você está falando em nome de todos que te ajudam. Eu acho que esse é o ponto. Acho que estarmos aqui no dia de hoje é um pouco disso. Como diz a máxima, uma andorinha só não faz verão. Então eu tenho que convocar todas as andorinhas que estão para fazer uma revoada. Então, quando eu estou dentro de um cliente, né, eu quero, em primeiro lugar, que aquele procedimento comece e termine de uma forma, né, espetacular, que aquilo, né, aconteça o resultado esperado. Então, a gente vai com toda essa esperança. A gente não quer que dê nenhum tipo de intercorrência negativa. Então, a gente só pensa no bom. E eu vou dar o feedback para o meu time. Mas eu fico muito feliz quando isso vai além disso, quando o médico, às vezes, que isso é o inesperado, fala assim, olha, o paciente está anestesiado, se ele pudesse te agradecer, porque tudo isso que nós fizemos no dia de hoje, se não fosse essa tecnologia empregada, nós não teríamos o sucesso que nós tivemos. Ele não pode te agradecer, eu agradeço em nome dele, né, pelo aquilo que vocês trouxeram. Então, eu tenho que dividir esse crédito. Esse crédito não é meu sozinho, é do médico que acreditou e nos deu a oportunidade, né, da R3A, que nos ajudou a desenvolver essa tecnologia. Então, né, eu até falei aqui numa das minhas falas, que hoje nós somos uma tendência. Outras empresas estão se movimentando para tentar entender o que nós temos hoje de diferente, para tentar replicar. Então, eu sempre falo, aquilo que é meu e eu compartilhei para alguém, eu conversei, eu expliquei, eu ensinei, deixou de ser meu. Já é um conhecimento compartilhado. Não importa que outras empresas vão olhar para isso que nós estamos fazendo e vão copiar. O importante é que o meu primeiro objetivo é a vida. Isso, para mim, não tem valor. Então, eu agradeço também o teu time, como eu agradeço o meu time por ter me ajudado a estar aqui sintetizando toda essa busca. Então, se a gente consegue ter sucesso, ninguém tem sucesso sozinho. Então, a construção das parcerias, ela nos ajuda a fortalecer. Então, somos mais. Se somos mais fortes, somos mais preparados, são mais pessoas, são mais cabeças, são mais ideias, né? Então, acho que a gente tem que somar cada um dentro da sua área. Então, a sua linha da engenharia, né, não seria possível desenvolver um produto sem que você fosse fazer esses testes, que eu sou péssimo. Eu posso olhar e entender que eu preciso de alguma coisa ali, mas isso não tem nome, isso não tem forma, isso não tem nada. Quem vai dar a forma é você. Então, o meu trabalho junto com o seu faz com que a gente consiga fazer alguma coisa um pouco melhor. E assim vai, a soma de cada pessoa, de cada profissional, de cada área. Então, a multimédia, ela é um sucesso como um time. Se você tira pessoas que hoje fazem parte desse sucesso, nós vamos ter dificuldades. Então, eu sempre falo, às vezes a gente pode ir um pouco mais longe, um pouco mais rápido. Às vezes alguma coisa pode me atrasar, porque às vezes você perde parte importante do teu time e você tem que reconstruir. E liderar time não é fácil. Então, assim, eu vou para uma cirurgia muito atento, porque eu carrego a responsabilidade, né, de uma empresa que eu tenho que respaldar, que é a minha, a de vocês, e tudo, as expectativas que isso gera em cima da continuidade. Ô Marcos, vamos falar um pouquinho também, né? Hoje a multimédia ela atua muito na esteroscopia e na urologia, né? E os nossos equipamentos, né, eles são, né, para ajudar nessa área, né? O que a multimédia leva hoje para o cirurgião, né, que vai estar fazendo essas cirurgias? Quais são os equipamentos? Qual é a expertise que vocês levam para que o cirurgião tenha tudo que ele precisa para ter sucesso na cirurgia? Sim, nós somos uma empresa voltada a fazer o procedimento ginecológico. A estereoscopia é uma dos modal, né, de procedimento cirúrgico que nós atendemos dentro da ginecologia, mas não é só, né? Assim como dentro da urologia, nós também temos alguns departamentos que nós atendemos, cálculo, próstata, né? Falamos bastante de próstata aqui com o Dr. Daniel Moser. Então, assim, existem as divisões de cada especialidade.
Eu acho que a Multimed, ela transcendeu um pouco isso. Ela começou uma empresa de urologia e hoje eu concentro a minha empresa numa questão que eu chamo hoje de acesso e energia. Acesso é tudo aquilo que me possibilita hoje trabalhar de uma cirurgia aberta, onde eu abro a cavidade do paciente para poder enxergar o que eu vou fazer, ou endoscopicamente. Eu uso um instrumento endoscópico, entro dentro desse paciente e consigo fazer isso de uma maneira minimamente invasiva. Ou seja, eu vou reduzir uma cirurgia, uma cicatriz que pudesse ter 15 centímetros, para uma cicatriz de 2 centímetros. Então, isso é significativo para um paciente, para a recuperação desse paciente. Então, hoje, existe uma mentalidade, né, de quanto menor for o trauma, mais rápida a recuperação do paciente, maior benefício você leva. Então, aquilo que a R3A coloca dentro da Multimed, né, tem esse objetivo, né, diminuir meu tempo cirúrgico, ampliar a minha capacidade de performar, né, o resultado final desse procedimento. Então, eu acho que é essa equação que a gente busca na tecnologia. A tecnologia, ela me oferece o recurso que, às vezes, né, a gente não disponibiliza, né, dentro de um hospital. Então, a gente hoje tem que levar um equipamento que o hospital deveria ter, né? Então, eu, quanto empresa, tenho que investir de proporcionar um módulo, né, de equipamentos que permite ao cirurgião ter esse recurso. Então, a gente tem que evoluir como um todo. A sociedade, né, médica, a sociedade hospitalar precisa desenvolver, assim como o setor público tem que desenvolver. Então, tendo esses recursos tecnológicos e equipamentos, me permite, muitas vezes, abrir a discussão de uma possibilidade. Então, por que eu não consigo fazer mais procedimento? Porque eu não tenho um equipamento. Quanto que custa um equipamento? E vamos fazer conta. Então, às vezes, o que falta é isso. Uhum. Né? Então, dentro da estereoscopia, nós somos hoje uma referência. Para vocês terem uma ideia, desde o ano passado, a gente participa desde a formação do cirurgião até o momento que ele presta a prova, né, para poder seguir agora reconhecidamente como cirurgião daquela empresa. Então, na prova de títulos, a gente consegue ter a nossa participação daquilo que nós tratamos todos os dias dentro do módulo de treinamento, da formação profissional desse médico. Ele sai formado, daqui a pouco ele está iniciando a sua experiência como cirurgião, e a primeira coisa que ele vai lembrar foi aquilo que ele aprendeu. Ele vai nos chamar para poder vai ser um cliente da Multimed, dizendo assim, vou marcar minha primeira cirurgia, e vocês precisam estar lá, levar esses materiais tão maravilhosos que vocês comercializam, porque foi aí que ele aprendeu, foi aí que ele se formou. Então, acho que para mim isso é muito importante, e eu não conseguiria fazer isso sozinho. Então, os equipamentos, eles existem para nos auxiliar. E aí a segurança, ela permeia por todos esses caminhos, né? Desde o momento que a gente adquire uma matéria-prima, toda a parte de processo produtivo padronizado, inspeções de qualidade, todo o cuidado que a gente tem com relação à esterilização, como esse produto vai chegar até vocês em termos de armazenamento, transporte, e vocês fornecem para eles essa segurança durante todo o momento em que vocês estão disponibilizando o material que não dá problema, quando vocês disponibilizam um instrumentador para estar auxiliando esse estudante, futuro doutor, né, futuro médico, dentro do centro cirúrgico. Então, vocês passam essa segurança para que ele consiga começar a trajetória dele como cirurgião e, com certeza, isso fica junto com ele com relação à confiabilidade, né, que ele tem do serviço prestado por vocês, né, dos instrumentais, dos equipamentos que vocês fornecem, né, e isso contribui para que você construa o legado aí que já tem 30 anos, né? E vai além, Giovana, tem uma outra parte que é muito importante, e isso vai servir para todas as pessoas que trabalham hoje com os produtos especiais, né? Então, a classificação dos produtos que nós comercializamos é OPME, né? Então, assim, órteses, próteses e materiais especiais. Então, quando você chega dentro de um hospital, é o primeiro setor que a modalidade da nossa empresa vai procurar. Então, assim, quem cuida da compra de materiais especiais, porque é o que a gente vende, é o que vocês constroem para a gente vender. Então, eu vou procurar essas pessoas. E a sinergia é tão grande que, às vezes, a gente está ligado com as pessoas todos os hospitais que a gente lida.
Eles vêm tirar todas as dúvidas. E não é o cirurgião agora, estou falando do funcionário que pega o equipamento, que vai pôr na sala, que vai ligar na sala. Então, é uma coisa que vai além, né, da cirurgia em si. E aí você começa a estar ligado com tudo isso. Então, às vezes, né, a gente começa um processo dias antes da cirurgia. Então, em uma forma geral, as cirurgias elas são marcadas com antecedência, né, com exceção das urgências e emergências, as cirurgias elas são planejadas com um bom tempo de antecedência. E a gente fica sabendo dessas cirurgias muito antes mesmo dela acontecer. E a gente já começa uma preparação para que tudo dê certo, para que chegue o dia dessa cirurgia, tudo isso aconteça da forma que foi planejado. Então, a gente leva os equipamentos, a gente ensina, mostra. Então, vai além dos profissionais normais que a gente falou aqui. Então, vai além do médico, vai além instrumentadores, tem os técnicos, tem o engenheiro lá da engenharia de dentro do centro cirúrgico, que tem que passar, testar os equipamentos na parte elétrica. Tem um monte de coisa que envolve toda essa rotina. Mas no final do dia, nós olhamos o resultado. E é a satisfação que você trabalha, correu, fez um monte de coisa, você olha assim, deu tudo certo. É o que a gente espera sempre ouvir. Ufa, corremos, mas deu tudo certo. Foi perfeito, cirurgia perfeita. E aí, quando a gente escuta o depoimento da equipe dizendo, eu quero agradecer, né, de uma forma especial, que se não fosse aquilo que vocês fizeram, nada disso teria acontecido, aí vem uma gratificação tremenda. Então, assim, além do que a gente trabalha hoje, existe um monte de coisa. Como minimamente eu preciso de imagem, então são as nossas torres de vídeo, câmeras especiais. Não se falou hoje aqui, mas, por exemplo, quando a gente olha dentro de uma cavidade, o médico, por mais que ele seja habilitado e treinado, a tecnologia pode facilitar para ele alguma coisa que, às vezes, o olho humano não consegue perceber. E através de um equipamento que eu consigo fazer um contraste, um ajuste, o equipamento consegue ver. É que o nosso carro, você pega um carro cheio de sensores, cheio de recursos, aí você acha o super motorista. Assim, o carro estaciona sozinho, não bato mais porque ele freia sozinho, porque você virou um excelente motorista. A minha sinistralidade de operador acabou, não tenho mais problema de sinistro. Mas é porque o carro está cheio de tecnologias. Então, às vezes, a tecnologia ela é um aliado, né, mais do que importante. Porque ela faz parte agora ali para que aquele procedimento dê certo. Se o olho do médico não vê, se a mão dele não alcança, alguma coisa que você ofereceu pode fazer essa função. Então, acho que é nisso que a gente entra. Nós estamos muito felizes de estar aqui com o Marcos, com a Giovana. Nós vamos caminhar para encerrar, né, o nosso podcast hoje. E, Marcos, a gente queria agradecer muito a sua presença. Obrigado, né? É muito importante para nós termos você sempre ao nosso lado, né, dando esse respaldo também da ponta, né, do campo cirúrgico mesmo, né? Agradeço também a Giovana por estar aqui com a gente, né, que vem agregar a tudo isso, né, que nós estamos falando, tecnologia, criação, né, muito obrigado, né, e convidamos vocês a acompanhar os nossos próximos podcasts, né, vamos estar trazendo pessoas para adquirindo mais conhecimento, trocando experiências, para que tenhamos sucesso na nossa área, a área de saúde. Bom, eu quero agradecer a Giovana, ao Ariel, por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês e participar desse podcast. Desejo todo o sucesso, que vocês continuem nessa empreitada, que é uma coisa muito bonita, né, e que vai trazer muitos benefícios, tenho certeza. Muito obrigada. E eu queria convidar vocês a assistirem o próximo episódio, que vai ao ar logo mais, para vocês acompanharem aí a trajetória da R3A Medical, trazendo essas personalidades para falar mais sobre como a indústria atua junto com os cirurgiões e os distribuidores.